Oi, aqui é o Charles Roxon, transmitindo ao vivo do Quente Ensolarado, Solarado quente, sempre ensolarado, às vezes colorado. Hoje é 3 de março de 2022, eu estou fazendo um vídeo sobre a situação da Ucrânia especificamente e sobre as doações para a Ucrânia. E então, como muitos de vocês sabem, as pessoas têm começado a configurar endereços de doação de Bitcoin e Ethereum. E acredito que Gavin Wood, da Polkadot, doou 5 milhões de dólares em valor para pessoas na Ucrânia. E algumas pessoas no Twitter têm perguntado quando vamos fazer o mesmo para Cardano. Então, eu não sou o cara do lado do Coronado para pedir isso. Se você, como comunidade cardinal, acha que há algum valor a tentar estabelecer esse pipeline de doação para o detetor de ADA doar para alguma entidade credível, minha recomendação é falar com a Fundação Cardinal, que é o seu lugar e propósito nisso. E mais de forma mais ampla, apenas um pouco para discussão sobre doações, algumas pessoas dizem que esse cara é muito rico e você tem todo esse dinheiro de 10 milhões, não há nada para fazer, para você jogar dinheiro para essas pessoas. E se você não fizer nada, você é uma pessoa má. Existe mais de 25 conflitos no mundo. Hoje, a Ucrânia é certamente um enorme tragédia humana, mas também há uma guerra civil e Etiópia. E muita violência ocorrendo em toda a África, Oriente Médio e outros lugares. Questões do Sudeste, da Ásia. Então o mundo está em qualquer momento sempre passando por alguma crise. E geralmente o que acaba acontecendo são as pessoas que têm a capacidade de transmitir essa crise tendem a ficar super representados em contribuições financeiras para resolver isso. Por exemplo, o terremoto no Haiti, ex e atuais presidentes participaram da mídia e fez um grande negócio. Mais de 16 bilhões de dólares de valor foram enviados dessa forma. E, em retrospecto, a grande maioria desse dinheiro não foi bem usado ou mal utilizado. A situação na Ucrânia é incrivelmente complexa, porque usar esse tipo de agressão é um ato de guerra. Você tem uma situação em que a Rússia está tentando decapitar o governo, matar o presidente e substituí-lo por alguém que eles escolheram. Então é totalmente possível, se essa decapitação for bem sucedida nas próximas semanas, o governo ucraniano será controlado por um ator que é basicamente um fantoche do povo russo. É caso que não está claro para mim se o dinheiro é doado para este país, se esse dinheiro realmente irá para ucranianos, os cidadãos, ou não, que estarão realmente sendo o regime fantoche. E sim, pode haver algum tipo de estado de rebelião que luta como a Aliança do Norte, que lutou, como no Afeganistão, por todos esses anos contra o Talibã. Mas nada disso é claro. Além disso, há muitos subsídios estrangeiros que estão acontecendo atualmente. E é incrivelmente difícil entender o uso de fundos. E se eu doasse 10 milhões de dólares para alguns dessa conta oficial da Ucrânia, como eu sei que como eu sei que esse dinheiro seria gasto apenas em evacuação de refugiados, cuidar da Polônia, em outros lugares, para comprar armas e mísseis, usá-los em conflitos armados. Sobre o que não fazemos, e ninguém está doando agora. Pode com certeza que é uma situação difícil. E nem, ninguém está claro sobre essa administração das próximas semanas. O que está claro é que os principais centros populacionais parecem estar sendo cercados por russos. E no ritmo atual de progresso, mesmo com os atrasos, é provável que a Rússia provavelmente vença o conflito. Isso não quer dizer que os ucranianos não estão lutando. Eles estão lutando como um inferno agora. Há uma enorme quantidade de bravura, mas é apenas a realidade dos atores envolvidos na tecnologia, sistema de armas e o fato de que o Ocidente parece pensar que pode fazer é sancionar a Rússia está preparado com ou sem sanções para processar e vencer este ato de agressão. A realidade para Putin é que se ele recuasse agora, há uma grande probabilidade de que haja uma tentativa de matá-lo de seu próprio povo com um golpe. Então isso é um conflito existencial. E ambos os lados a este respeito não há a realidade para onde Putin está indo, a menos que ele esteja sendo forçado a militarmente ou algum milagre derrotado no campo de batalha de volta. Seu ato de agressão, então eu não tenho certeza de que
dos 10 milhões de dólares ou 5 milhões de dólares ou qualquer uma dessas outras coisas vai realmente realizar mais do que enviar dinheiro para os rebeldes agora no Afeganistão, lutando contra o governo talibã ou rebeldes em qualquer outro conflito que são combatentes, lutando para lidar com coisas. O que irá também lembrar as pessoas que a corrupção é extrema. Durante a guerra, este não é um problema ucraniano, este é um problema humano. Sempre que houver um conflito armado, Estado de Direito, e muito rapidamente as pessoas começam a evoluir para uma mentalidade que é um jogo de conseguir o máximo que puder para si mesmo e garantir que se você se safa disso. Isso sempre foi o caso em toda a história humana, em todos os conflitos, há um certo ponto de escalada. As únicas pessoas que você pode se preocupar é consigo mesmo. Então é isso. Agora, quando a paz chegar, porque eu espero que de alguma forma a Ucrânia prevaleça, porque nós temos um interesse na jurisdição, nos funcionários lá. E nós amamos o país. Seria muito bom na reconstrução de instituições fazer coisas em casos específicos. Mas faremos isso quando tivermos garantias de que não haverá corrupção e mau uso de fundos e o dinheiro doado resultará a perda de vidas humanas. Não é trabalho meu ou da minha empresa ou das pessoas que trabalham comigo e lutar guerras. Esta empresa está tentando mudar muito ativamente, buscar a tecnologia da paz. Então nós obviamente não vamos contribuir para o conflito de uma forma ou de outra. Mas você, a comunidade, se você pessoalmente se sentir que as doações devem ser feitas, faz sentido tentar criar algum tipo de canal oficial e novamente a entidade para facilitar isso. Se você exigir, seria a Fundação Cardinal, como vimos com outras fundações de Krypton. E certamente muito dinheiro foi assim, mas achei que faria este vídeo rápido como uma espécie de não apenas um comentário sobre a crise da Ucrânia, mas sobre todas essas crises que estamos envolvendo o mundo, onde tem problemas, e você pode resolvê-lo dando um peixe ao homem, ou você pode resolvê-lo e ensiná-lo ao homem a pescar. É muito mais difícil e mais trabalhoso puxá-lo a alguém, mas se você puxá-lo, cria a realidade onde você resolve o problema permanentemente, e é muito fácil. E a curto prazo, muito mais satisfatório dar peixe a alguém, mas a realidade é que você tem que continuar fazendo isso. E na minha experiência, lidar com zonas de conflito, é que este trabalho foi por um tempo, se você olhar, você nas primeiras semanas, parece saber o que está acontecendo. E então, à medida que o conflito continua, fatos e as circunstâncias mudam. Alguns casos, até pessoas lidando e se tornam pessoas diferentes, e você pensava que eram. E vimos isso em toda a África. Vimos isso na Ásia e agora estamos vendo muito claramente na Europa Oriental. Então, não está claro o Oeste que poderes ver, e não está claro até que ponto Putin está preparado para levar esse conflito. Se os ucranianos, por exemplo, continuarem a apresentar uma resistência muito forte com o nosso apoio e armas. Então é muito provável que os russos retaliarão com armas de barricas térmicas e armas de destruição em massa. Se for esse o caso, podemos ver as próximas semanas vítimas na casa centenas de milhares, se não milhões de pessoas à medida que esses centros populacionais são tomados. E o que vai para além de apenas um conflito regional ou uma mudança de gestão, vai para o GNO. Não está claro para mim o que o mundo ocidental fará nessas circunstâncias. Talvez uma nova zona, talvez uma realidade seja invadida. Isso depende dos líderes. Então, nós estamos em condições de saber. Nós não estamos em condições de saber disso. E sim, os fundos podem saber, mas é muito difícil saber exatamente se eles serão usados adequadamente. Os preços não são normais em zonas de guerra. Os comerciantes aproveitam essas situações. E você vê coisas que costumavam custar $1, que custa hoje $100. Há uma enorme quantidade de fundos de roubo e corrupção que podem desaparecer. Dada a natureza das criptomoedas, é totalmente possível se o governo ucraniano invadir as carteiras e deter esses fundos, e Kiev para apenas basicamente desaparecer, e as pessoas afirmarem que as que foram perdidas ou pessoas que estavam mortas na realidade, elas foram roubadas.
Esta é uma realidade que poderia acontecer, não é hipotético, que pode acontecer em questões de semanas. Então, quando você realmente começar a investigar profundamente o que realmente está acontecendo e a natureza disso em eventos históricos, na verdade, não é tão sábio se apressar imediatamente para cortar um cheque. Você precisa dar um passo para trás. Então, se você vai se perguntar o que está acontecendo sobre organizações e que imagino que pode ter um grande benefício para aqueles que estão sofrendo. Mas, por exemplo, toda a diáspora que fugiu do país e foi para outros países ao redor da Ucrânia. Atualmente, muitos deles não têm acesso às suas contas bancárias e provavelmente apenas têm as camisas nas costas e uma pequena quantidade de pertences. E os governos que estão lá refugiados provavelmente estão sobrecarregados e precisam desesperadamente de voluntários, assistentes de apoio. Então, eu acho que existem organizações de caridade que estão diretamente envolvidas naqueles do lado ocidental, lidando com a diáspora, que eles certamente podem precisar de sua ajuda, eles certamente podem cuidar das pessoas, e eles estão entre as pessoas mais vulneráveis, crianças, idosos, e estes são os que realmente precisam de muita assistência, estão atualmente vivendo sob uma enorme certeza, e que é o caso de que todas essas famílias estão começando a se separar. Há uma moradia sobre homens de 18 a 60 anos deixando a Ucrânia, governo ucraniano, o que significa que se as pessoas são uma unidade familiar e estão fugindo, o marido está na guerra e a mulher e os filhos, provavelmente os avós, família largada, estão a viver no campo de refugiados ou com parentes na Europa, porque a comunicação está muito difícil. Essa família não tem ideia se o marido vai mesmo vir ou se vai morrer. Não consegue imaginar como essa experiência é traumatizante para as pessoas. E há organizações que estão tentando aliviar um pouco essa carga, tentando encontrar a maneira de ajudar. Vale a pena doar, mas por causa da rapidez com que as coisas estão acontecendo, é novamente difícil saber se os fundos serão usados adequadamente. O que está acontecendo, tristemente, como todos esses eventos, quando olhamos de volta, anos depois, será como o artigo que eu tuitei sobre o que aconteceu com o Haiti, onde as pessoas más e sem ética usaram o dinheiro que as pessoas doaram e basicamente para enriquecer a si mesmas, em vez de cuidar das pessoas que são feridas. Então, nossos pensamentos sobre exatamente como as coisas que serão afetadas, depois que isso acabar, faremos o que pudermos como empresa e como ecossistema para ajudar. Se você quiser doar, faça-o a seu critério. E minha recomendação é que vê se a fundação pode encontrar alguma entidade, criar um caminho, legitimidade. Minha recomendação não seria diretamente ao governo ucraniano, porque nem todo mundo isso vai fazer o governo sobreviver no próximo mês ou dois, mas organizações que estão lidando especificamente com os refugiados, já eles terão o maior impacto mais imediato e podem realmente ajudar as pessoas. E então essas conexões de relacionamentos alavancadas e usadas quando a paz retornar para ajudar a assistência do país.